Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Matheus e a gente vai fazer o pré-jogo de São Paulo e Corinthians pela final da Copinha de 2025. Bom, São Paulo e Corinthians entram em campo às 10 horas da manhã no estádio do Pacaembu para a decisão da Copinha. O São Paulo busca o seu 5º título e o Corinthians seu 12º título. A partida terá transmissão da Rede Globo, do Sport TV e da Cazé TV pelo YouTube. Vale lembrar algumas coisas de ambos os times. O São Paulo busca o seu 5º título do torneio. O primeiro foi em 93, o segundo foi em 2000, o terceiro foi em 2010 e o último foi em 2019. Em 93 a final foi contra o próprio Corinthians e contava com um goleiro um pouquinho conhecido. Rogério Ceni estava no nosso gol. Naquele dia o Tricolor ganhou por 4-3 no placar total. Em 2000, o São Paulo já ganhou o 2º título com nomes conhecidos como Jean, Xandão, Fábio Simplício e Júlio Batista. A final foi contra o Juventus da Moca e o Tricolor ganhou de virada por 2-1. Naquela partida o São Paulo ainda perdeu o pênalti. Em 2010, o São Paulo ganhou o 3º título da competição. A final foi contra o Santos e o Tricolor ganhou nos pênaltis por 3-0 após empate de 1-1 no tempo normal. Aquele time contava com jogadores como Bruno Vini, William Arão, Casemiro e o Lucas, ainda com o antigo nome de Marcelinho. Em 2019, a gente viria conquistar o tetracampeonato. Na final contra o Vasco, o São Paulo abriu uma vantagem de 2-0 e viu o empate chegar com o Vasco no segundo tempo. A decisão então foi para os pênaltis, o São Paulo ganhou de 3-1. Alguns nomes foram destaques naquela copinha. Os nomes têm muito mais porque a copinha foi mais recente. Thiago Couto, que atualmente está emprestado para o Sport, Diego Costa, que foi para a Rússia, o Morato, que está no Benfica, o Tuta, que está no Frankfurt da Alemanha, o Wellington, que foi para o Southampton, o Nestor, que rumou para o Bahia, Gabriel Sara, que está no Galatasaray, e o Antony, que está no Manchester United. Esses foram os principais nomes da competição do São Paulo e que estão em grandes clubes atualmente. O técnico, agora falando mais sobre a escalação de amanhã, o técnico, o Alain Barcelos, vai mandar esse time para o campo. João Pedro, Mike, Lucas Loz e Andrade, Felipe Negruti, Hugo, Matheus Alves, Luca ou Paulinho, Lucas Ferreira e TT. Bom, eu acho que é o melhor time de São Paulo. A gente tem o desfalque do Rian, que está suspenso, mas eu acho que amanhã o Ferreira tem tudo para jogar uma bola. Sem o Rian, eu acredito que ele seja o grande nome do Tricolor. O nosso meio de campo, para mim, é o melhor que tem. O Negruti e o Hugo vão segurar muito bem o jogo. E nossa zaga, nossa zaga, tanto zaga quanto lateral, e o goleiro são muito seguros. O Corinthians realmente tem uma equipe jovem, uma equipe muito boa. O Corinthians, ele é um dos principais, se eu não me engano, o principal vencedor da Copinha. Então tem que respeitar a tradição também do rival. Mas o São Paulo também não deve nada para ninguém. O São Paulo é dono da melhor campanha e, se eu não me engano, é o time que mais fez gol e o que menos tomou. Então o São Paulo ele tem que ir para cima. Bom, falando um pouco do time do Corinthians, o ex-comandante do São Paulo, Orlando Ribeiro, vai mandar o seguinte time do Corinthians. Cauê, que é um bom goleiro, é provocador. O Corinthians ele passou nos pênaltis muito por conta do goleiro que tem e também porque o Ituano ajudou muito na partida contra o Ituano, para ser mais exato. O Ituano tinha tudo para passar, só que o goleiro conseguiu desestabilizar os jogadores do Ituano. Isso é uma marca boa para um goleiro. A gente também vai ter Gabriel Caipira, Fernando Vera, Garcês e Denner. Bahia, Vitor Dourado, Thomas, Dieguinho, Nicolas e Guinegão. Bom, confesso para vocês, e o único desfalque do Corinthians é o Luiz Fernando. Confesso para vocês que o time do Corinthians eu não estudei muito. Preferi focar mais no nosso time. Acho que aqui o que importa para vocês é o nosso time. Como eu disse, acredito que o São Paulo tem total condições de ganhar do Corinthians. A gente tem que respeitar a história do Corinthians na Copinha, mas o São Paulo também tem construído uma história gigantesca. A base do São Paulo foi campeã sub-20 da Copa do Brasil do ano passado, então a gente tem que ser temido e não eles. Como eu falei, o São Paulo vai com casa cheia no Pacaembu, tem 20 mil torcedores, fora o torcedor que vai ficar do lado de fora, provavelmente vai lotar também aquele estacionamento. Então o São Paulo ele tem que ir com total confiança, e eu acredito sim que uma vitória amanhã vai inflar totalmente o ego de São Paulo para domingo. São Paulo, domingo, não vai querer dever para os meninos da base. E o Lucas é um jogador que assiste os meninos da base. Provavelmente o time principal vai assistir essa partida todo mundo junto. Ou pelo menos todos vão assistir, mesmo que separados. Bom, uma informação, antes de dar meu palpite, é que o Orlando Ribeiro foi comandante de São Paulo pelas bases durante 11 anos. Ele foi demitido pelo clube
em 2021, em março de 2021. Depois da demissão, o técnico passou pelas bases do Palmeiras, do Santos, até chegar no Corinthians no outubro do ano passado. Vale lembrar que o Orlando ele saiu um pouco ressentido com o São Paulo, que ele achou que ele teria uma transição, assim como alguns times fazem, como o Santos, como tentou fazer o Corinthians, de técnicos da base que vão para o profissional. Infelizmente o São Paulo ele não deu a chance, a gente não pode saber como que seria esse técnico no time profissional, porque 11 anos de base, esse cara foi responsável por muitos nomes que surgiram, né? Tanto na Copinha de 2019 quanto na Copinha de 2010, esse cara ele estava há muito tempo no São Paulo, ele sabe o que ele faz. Mas agora como rival, a gente também tem que tomar cuidado, porque realmente ele ficou 11 anos no São Paulo, a gente tem que tomar cuidado porque se tem um cara que sabe de São Paulo, é esse cara. Mas o São Paulo não deve nada pra ninguém, e agora eu vou falar meu palpite. Eu acho que amanhã o São Paulo vai entrar muito pilhado no jogo, principalmente pelas declarações que os jogadores do Corinthians estão dando. Eu acho que os meninos do São Paulo estão certos, vamos ficar na nossa, a gente é a melhor campanha. O pessoal do Corinthians ele quer destabilizar, quer gerar alguma treta para tirar o foco da partida. O São Paulo está totalmente focado na partida, é óbvio que a gente tem fora o nosso artilheiro, e isso é preocupante, porque a gente perdeu a nossa referência do ataque, mas eu acredito que os meninos que vão entrar vão dar conta. O São Paulo está descansado um dia mais que o Corinthians, e isso é regulamento da federação, o São Paulo não tem nada a ver com isso, mas o São Paulo está realmente um dia mais descansado, e o São Paulo tem que partir para cima. O São Paulo tem que ir para cima do Corinthians, eu acredito que a partida será muito difícil, mas eu acho que o São Paulo sai vencedor por 2-0. O Ferreira vai marcar um dos gols. O outro gol, confesso para vocês que eu não sei de quem que vai ser, mas eu acho que é isso. O São Paulo vai para cima, vai fazer 2-0 e vai ser campeão pela 5ª vez da Copinha. Pessoal, esse foi o pré-jogo. Valeu, falou!